da escala 6 por 1, a nossa equipe foi às ruas para conversar justamente com os empresários aqui da cidade de Cajazeiras, alguns empresários. Ficamos também de colher depoimentos de funcionários também, né, para sabermos aí a opinião, já que já estão colocando para frente, né, e pode ser votada ainda esse ano. O quê? A escala 6 por 1. O fim da escala 6 por 1. Fim da escala 6 por 1. E aí nossa equipe foi às ruas, conversou com alguns comerciantes. Tem reportagem? Tem reportagem para a gente saber justamente. Com o presidente do CDL, né? Não, o presidente é Rubismar agora? Não, o presidente Não. é Suélio, É do CDL. Rubismar já foi presidente. Rubismar é o ex-presidente da CDL, aí antes de Rubismar, aí depois de Alexandre Rubismar estava Costa, sendo Alexandre Costa, agora foi eleito Suélio. Tá certo. Suélio está presidindo a CDL e a CDL Jovem está sendo presidida por Ivanilda. É os dois presidentes, tanto da CDL como da CDL Jovem. É Suélio e Ivanilda, à frente aí da Câmara de Dirigentes e Lojistas da cidade de Cajazeiras. Quem foi o outro? Rubismar e quem foi? Teve uns empresários, quem fez foi Jocerlano essa Então foi cobertura. Eu vi ali. Vamos começar com quem, Jocerlano, aí? Você está com ponto aí, Jocerlano, para passar para a gente? Com quem a gente vai começar? Deixa eu só ligar aqui. Né? Com o Rubismar Galvão, pode ser, Cartacho? Então vamos começar com o empresário Rubismar Galvão. Empresário e professor. Sim, justamente sobre o fim da escala 6 por 1. Quais os impactos no comércio? Vamos acompanhar? Ultimamente, né, a gente tem ouvido muito falar a respeito da escala 6 por 1. Né? 6 por 1 aqui já existe, né? Ou seja, a folga de domingo e 6 dias de trabalho, na realidade 5 dias e meio, né? Porque são 44 horas. Existem algumas propostas colocadas na mesa, né? Uma fala em 4 por 3, 5 por 2, tá? Então veja bem, qualquer redução de horas trabalhadas, evidentemente que isso tem impacto em termos de custo, ou seja, não existe almoço grátis, né? Ninguém vai pensar, por exemplo, que vai diminuir para 40 horas e isso vai, no fundo, vai sair do bolso, né, do empresário. Não vai sair no bolso do empresário, certo? Porque ele vai, evidentemente, digamos assim, repassar custos, né? Ele tem uma planilha do custo e se a mão de obra tem um impacto X% nos custos dele e se ela aumenta, ele vai justamente passar isso então para os custos. O que eu vejo com relação a essa mudança da escala de trabalho, que eu vejo o seguinte, ou seja, o que é que levou ao longo da história alguns países, principalmente os países da Europa, os Estados Unidos e alguns outros países, a diminuírem as horas de trabalho? O que levou foi o aumento da produtividade. É isso que nós devemos ter cuidado. Ou seja, a produtividade no Brasil, né, ela é possível, ou ela permite que haja uma redução substancial das horas de trabalho sem ter um impacto mais significativo nos custos de produção? Essa é a pergunta que tem que ser feita, né? É evidente que não tem ninguém que seja contra que se diminua as horas de trabalho. Agora, tem que saber e tem que se medir o custo disso e para quem é que vai o custo disso. Ou seja, para quem é que vai os encargos disso aí. Tem muita gente que está pensando que vai diminuir as horas de trabalho e quem vai fazer e quem vai pagar essa conta no fundo é o empresário. Lê do engano. Ele vai naturalmente, que ele tem uma composição, ele tem uma planilha de custos, ele naturalmente vai passar para os custos, para os seus preços. Isso, em determinado momento, pode gerar alguma inflação, ou seja, deve ter algum impacto na inflação, tá? Sem sombra de dúvida. E é aquilo que eu estou dizendo, ou seja, o que levou esses países, principalmente os países da Europa, a diminuir substancialmente as horas trabalhadas, foi quando esses países eles se enriqueceram, digamos assim, e eles tiveram um ganho substancial de produtividade, que isso lhes permitiu, sem muito impacto nos custos de produção, lhes permitiu diminuir substancialmente as horas de trabalho, certo? Ou seja, a gente não pode, evidentemente, querer copiar
e ter os Estados Unidos, ou ter a Europa como modelo. Tá? A gente tem que ter como modelo, por exemplo, os países que estejam no nosso nível de desenvolvimento. Né? Os países, por exemplo, do G20, esse tipo de coisa, que estão basicamente no nosso nível de desenvolvimento. É esse o modelo que nós devemos ter. Tá? Ou seja, em princípio, a gente não tem que ser, digamos assim, contra porque é contra. Não. Permite, ou seja, o nível de produtividade aqui no Brasil permite uma redução substancial das horas de trabalho? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Certo? Porque se permitir, né, tudo bem, sem muito problema, porque isso não vai afetar muito os custos de produção. Se isso não permite, no sentido que afetar o custo de produção, é uma coisa que a gente tem que ter calma, é uma coisa que a gente tem que pensar. Tá? Eu não sei. Tá? Vai ser 4x3, 4 dias trabalhados, 3 dias de folga, 5x2. Isso quem vai dizer, né, claramente são os custos, né? O quanto a economia ela pode suportar essa diminuição das horas trabalhadas. Claro, se você chegar para um trabalhador e chegar para ele dizer, você quer trabalhar só 4 dias de trabalho, ele vai dizer que sim. Né? Ele vai dizer que, cara, só quero trabalhar 4 dias de trabalho. Mas se disser a ele, olha, você vai trabalhar 4, você vai receber o mesmo salário, mas isso pode ter um impacto em termos de inflação, que no final das contas você vai ter que pagar, no sentido do aumento de preço, esse tipo de coisa, porque os custos vão aumentar. Talvez ele reflita melhor essa sua adesão automática a esse tipo de redução de horas trabalhadas. Tá? Mas é uma coisa que tem que se discutir. Acho que é um debate que tem que levar toda a sociedade a essa discussão, mas é assim, tem que ter calma, tem que ter cuidado e tem que observar e tem que ver efetivamente quais são os custos para a economia, né? Os impactos para as empresas de um modo geral e como é que essas empresas vão suportar, elas tendo que absorver o aumento, a diminuição da carga de horas trabalhadas e efetivamente tendo que aumentar a quantidade de funcionários, como é que elas vão suportar isso? Né? Claramente, objetivamente, elas vão repassar de alguma forma para seus preços. É óbvio que elas vão repassar para seus preços. Não sei se o governo vai dar algum tipo de incentivo no que diz respeito a uma compensação. Então, tudo isso são coisas que têm que ser colocadas na mesa, tem que ser postas na mesa para ter uma discussão ampla no país de um modo geral. Olha, tá aí a opinião de Rubismar Galvão, sua avaliação, Ian Braga, abalizada sobre o fim da escala 6x1, falando... Trazendo aí pontos que são relevantes. Produção e a diferença dos países que têm a sua carga horária de 6 horas e o Brasil tem 8, né? Praticamente como o Rubismar disse, num resumo que eu entendi, e que até estava pesquisando aqui e vendo, é que os países que trabalham menos produzem mais que o Brasil, que trabalha 8 horas. Aí, ou seja, a solução do Brasil é diminuir e produzir mais também? Aí a solução do Brasil é o seguinte, é diminuir a jornada de trabalho para que o trabalhador tenha tempo de se qualificar. Agora, tem que ser garantido exatamente isso. Garantir, ao reduzir, que esse trabalhador que está ganhando um dia a mais agora, ele vai buscar exatamente qualificação para que possa aumentar a produtividade. Não existe aumento de produtividade sem mão de obra qualificada. Se você sai do serviço cansado, maquiado, você não vai procurar, quando o olho já está para sair de dor para trabalho, ele nunca vai se qualificar. Nunca vai se qualificar. Então, o primeiro passo que eu acredito seja esse. Tanto é que sou um assíduo defensor da 5x2. Mas tem mais um empresário que foi ouvido, meu caro. Vamos acompanhar, Cartacho? Coloca aí. Quem foi? Para a gente noticiar aqui. Aguardando aqui no ponto aqui. É uma mulher. Não tá para. É porque deu um problema aqui. Pode mandar aqui que eu tô ouvindo. Pode falar, tô ouvindo aqui. Então coloca aí o próximo empresário. Juscelene Pereira. Coloca aí Juscelene Pereira. Na minha opinião, até agora, né, pelo que a gente vê, escuta em rádios, escuta em televisão, que para nós empresários vai ter um grande impacto. Por quê? Segundo, assim, eu vou falar a respeito do meu comércio, a respeito da minha loja.
como é que funciona a logística do sábado. Que para muitos, pelo menos no sertão, e eu acredito que não só a nível de sertão, nem Nordeste, mas a nível de Brasil, a gente conta com esse dia para aquelas pessoas que trabalham durante a semana e tiram o sábado para efetuar suas compras, né? Tanto de mercado, como de loja, de shopping, etc. Então, para o empresário vai ser um impacto muito grande. É essa a minha opinião e eu acredito que a nossa classe empresarial pensa da mesma forma. Vai ter uma redução muito grande da nossa... da forma que a gente arrecada, não arrecada, fatura, né? Porque o nosso faturamento aos sábados, ele é bem bacana, certo? A gente espera aqui no sertão, principalmente pela feira, né? Que é no sábado. Então, o comerciante, o empresário, o feirista, todo mundo conta com esse dia para que as suas vendas cresçam e realmente elas crescem e aquecem durante o sábado. A gente vê aqui que anda pelo centro da cidade de Cajazeiras, especificamente, a gente observa um volume muito grande de pessoas que buscam as lojas, buscam as feiras, supermercados. Então, são dias que as pessoas que trabalham de segunda a sexta têm para efetuarem suas compras. E acredito, não só eu, como toda a classe empresarial, vai sofrer um impacto muito grande com relação ao fim da escala 6x1. E a amiga Boneca falando também, né? Tem um comércio aqui em Cajazeiras falando também sobre o impacto no comércio. Minha amiga Boneca colocou um ponto. Ela disse que o sábado é o dia que vende porque que ela quis colocar, e eu entendi. O pessoal da zona rural, os servidores públicos, federais, estaduais e municipais não trabalham, é o dia que o sábado está aberto. Então, fecha domingo e segunda e abre o sábado até as 5 horas. Não é questão do dia que é escolhido o sábado, não. Você pode escolher os 5 dias, 5x2, pode fechar a segunda, que ela quis dizer que, e realmente ela tem razão quando diz que no sábado os servidores que procura, os servidores, advogado, juiz, o que não trabalha no dia de sábado, que são os servidores que vão trabalhar até a sexta, servidor público, vão estar o sábado disponível. Então você troca e inverte. Você fecha domingo e segunda. A solução é fechar a empresa, Jasmine? Não, você está dizendo fechar a empresa o dia. Você trabalha 30 dias, se você faltar 4 no mês, seu salário vai vir o mesmo? Tu entendeu o que eu estou dizendo? A escala 5x2, ela disse que o pré-redução é o sábado. Eu estou dizendo que ela abre o sábado e fecha a segunda. Mas vai estar perdendo o dia. Não, ela está perdendo não. O 5x2, homem, eu estou dizendo, explica aí o que é domingo e segunda, até 2 dias. Ô, Jarismar, o comércio funciona de segunda a sábado. Se você fechar o sábado, você perde um dia. Se você fechar a segunda, você perde outro, homem. Não, ela não vai fechar o sábado, homem. Eu tô dizendo a você que o dia que você fechar, você tem prejuízo dentro da empresa. Você entendeu o que é 5x2? Só digo o que é 5x2. Não, eu não sei o que é 5x2, não, Jarismar. Eu não sei o que é 5x2, não, Jarismar. Eu tô explicando. Agora deixa eu dizer. Deixa eu explicar. Não, explica aí depois, deixa eu falar. Deixa eu falar 10 vezes. 5x2. 5x2. Ela está dizendo, eu estou tendo prejuízo se eu fechar o sábado, porque os servidores públicos que não trabalham no sábado, vêm no sábado. Então ela fecha na segunda. Aí ela mantém os 5x2. Ela vai manter o mesmo jeito dos outros. Só o 5x2 que dá as 40 horas. Não tem nada a ver que se ela quiser fechar a quarta ou quinta, ela escolhe o dia. Só o trabalhador que tem que folgar 2 dias. Não tem problema de ela escolher o dia. Ela escolhe se ela quiser fechar na quarta, como o garçom não trabalha na segunda, o garçom trabalha na terça. Essa é a questão. Não é porque ela é obrigada a escolher o dia, não. Ela que é dona da loja, ela, se tem que ser 5x2, o regime for aprovado, que ainda está em discussão, ela escolhe os dias que quer fechar. Posso falar agora? Pode, parece que eu estou falando português, você está entendendo inglês. O que eu estou dizendo a você, que é que o dia que ele fechar, pode ser segunda, terça, quarta, o dia que fechar, vai perder um dia por semana. E não é se fechar, deixa eu falar, se fechar as 4 semanas, vai ser 4 dias. Se você disser, eu vou passar 4 dias sem vir na empresa, vai ser 4 dias a menos no seu salário. Para o empresário, o que eu estou tentando lhe explicar é a mesma coisa. Quando for aprovado aí o fim da escala 6x1, se o empresário optar por fechar 4, 5 dias no mês, sua empresa, ele vai ter uma queda na sua receita ou não? Ora, o que eu estou tentando explicar é isso. Eu não estou tentando explicar, dizer o que é 5x2, não, que todo mundo sabe. Agora eu estou falando uma coisa, você vem com outra. O que Rubens mais explicou?
tem que ser a produtividade. Explicou. O problema do projeto lá não está dizendo que o empresário vai dizer que vai perder, o trabalhador perder. O que está dizendo no projeto de lei é que a carga horária só serão 40 horas, 5 vezes 8, 40. Então só são 5 dias de serviço. Não tá essa questão de perdendo ou ganhando, aí vai os empresários e o trabalho discutir. Eu estou dizendo que a escala lá, se for aprovada do jeito que eles querem, o 5x2, independe do dia, serão 48 horas, 40 horas, aliás, desculpe, semana. Só isso que está lá no projeto. Em vez de 44 horas, serão 40 horas de trabalho. Eu estava vendo aqui o que o Rubensmar disse, é que na Europa os trabalhadores eles produzem mais em menos tempo, permitindo semanas de 35 a 38 horas. No Brasil, o trabalhador produz cerca de 25% a 50% menos que na Europa, do que os países que trabalham menos. E trabalhando 8 horas. Ou seja, se diminuir, na lógica, eu não sei, muitos estão pensando, vai aumentar a produtividade. Agora eu não entendo essa matemática. 13 e 48. Ian Braga, seu ponto é com você. Não, eu já coloquei aqui o meu ponto de vista. Eu acho que não tem como aumentar a produtividade, repito mais uma vez, sem que se exista uma qualificação por parte, né, da nossa mão de obra. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Esse é o grande entrave que existe hoje, né, quando se trata de geração de emprego e renda nesse país. É preciso que se tenha uma mão de obra qualificada. Uma mão de obra mais qualificada consegue produzir mais. Com mais produção, aí, naturalmente, meu caro Jarismar Pereira, nós temos condições de reduzir cada vez mais a nossa jornada de trabalho sem que exista perdas, né, consideráveis para nenhuma das partes. Eu vejo dessa forma. Agora, Jarismar tocou num ponto que eu considero importante e interessante, que foi ninguém que, numa escala de trabalho 6x1, trabalhando 8 horas por dia, né, o tempo que se tem para se qualificar é muito pequeno, e o desgaste, meu amigo, de um dia, de uma jornada de trabalho, é pesado, é pancada. E apesar que tem muita gente, até se louca quando participa aqui do programa, ele diz, olha, tem muito emprego, mas tem pouca gente qualificada. E as empresas só pegam quem tiver qualificado, porque não tem como colocar alguém desqualificado para fazer um trabalho. Correto? Então tem muita gente que está desempregado e se qualificando para um trabalho. Se nós pegássemos aqui uma hipótese, botar os deputados e vereadores para trabalhar 5 dias por semana, 40 horas. O que é que alguém ia dizer? Os deputados. E eu sei contra. O deputado trabalha quantos? 2 dias por semana. 2 dias por semana. O vereador trabalha quanto na cidade pequena? Um dia por semana. Se pergunta a eles se eles querem trabalhar. Pergunte a eles. É simples. Pergunte os juízes se trabalham os 5 dias por semana. Pergunte os promotores se trabalham os 5 dias por semana. O padre foi falar dos vereadores. Que tem um monte de sentença aí, tudo acumulado, né? Não, tem um monte de coisa acumulada ou não, Ian? Não era para trabalhar? Se trabalhasse, não dava para fazer o que tinha que fazer. Você pergunta às autoridades que são essas, os deputados que fazem as leis. Aí você pergunta e o empresário. Eles vão dizer 7x0, empresário. Aí o cara pergunta o funcionário diz, eu quero trabalhar 7x0 também. Então, se você perguntar ao funcionário, o funcionário está certo. Você prefere ficar em casa para receber? Ele diz, eu prefiro. Porque o funcionário defender trabalhar mais só aqui no Brasil. O funcionário, se você fizer no mundo todinho, hoje, na África, um funcionário que você quer trabalhar uma escala 6x1, eu deixo aqui a rádio agora. Ninguém, só o Brasil, que pobre é de direita. Claro, se você disser 1 por 6, o cara quer dizer, eu prefiro um mesmo, trabalhar um dia e receber o salário no final do mês. No Brasil diz não, o Brasil diz trabalhar 7x0. Não, tô dizendo os funcionários, o Brasil diz não.